Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devim Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Todas as glórias são a sua divina graça, Srila Prabhupada, que é muito querido pelo Senhor Krishna por ter se rendido aos pés de lótus do Senhor Krishna. Então, sempre que vamos fazer uma aula ou compartilhar algum assunto espiritual, devemos orar aos pés de seres superiores. No caso, eu sempre faço as reverências à sua divina graça, Srila Prabhupada, porque eu o considero como o meu Guru Maharaj. Então, antes de falarmos as coisas espirituais, temos que entender que estamos na missão desse Guru, desse ser que veio trazer a luz divina para esse planeta. E então, ao entoar o mantra que o glorifica, que mostra a sua missão nesse mundo material, acabamos por nos fundir, de certa maneira, na energia do propósito desse mestre espiritual. Assim também como quando cantamos o Mahamantra Hare Krishna, estamos nos fundindo na energia devocional do Senhor Krishna, Hare, que é Radharani, para que assim a nossa mente possa ser purificada e o amor a Deus despertado em nosso coração. Então hoje, nessa aula, nós vamos falar assim, essa forma de estar integrada, integrados à consciência de Krishna. Então, em compartilhamento com as palavras de Srila Prabhupada, a gente vai revelando aqui o que a nossa consciência espiritual estiver expandindo aqui nesse instante da aula. É dito que na Índia, e todas as escrituras e mestres espirituais eminentes, incluindo Shankaracharya, que veio fazer o papel, pregar uma filosofia impersonalista, mas que na verdade era o Senhor Shiva a serviço de Deus, aceitam Krishna como o Senhor Supremo. No começo do seu comentário sobre o Bhagavad Gita, Shankaracharya diz que Narayana é transcendental a esta criação manifesta e imanifesta. E ao mesmo comentário diz que a suprema personalidade de Deus, Narayana, é o Krishna que aparece como filho de Devaki e Vasudeva. Dessa maneira, há pouca divergência de opiniões sobre Krishna a este respeito, que ele seja o Senhor Supremo. Então, aqueles que são chamados autoridades, sejam personalistas ou impersonalistas, concordam que Krishna é o Senhor Supremo. Quando Krishna ele esteve presente neste planeta, ele provou, com suas atividades e opulências, que ele é o Senhor Supremo. Se estamos realmente ansiosos por compreender quem e o que é o Senhor Supremo, são as literaturas védicas que vão nos dar todas as informações. E se utilizarmos tudo que possuímos para compreender Deus, Krishna vai provar que ele é a suprema personalidade de Deus. Então, se apenas aceitarmos este único fato, então toda a nossa educação vai ficar completa. Essa pesquisa para tentar descobrir quem é Deus está em voga, mas isto não é necessário. Deus mostra-se presente, e ele mesmo diz isso no Bhagavad Gita, no capítulo 7, do verso 7, como temos repetido aqui em algumas palestras, que Krishna diz: ó conquistador de riquezas, Arjuna, não há verdade superior a mim, tudo repousa em mim, assim como as pérolas ensartam-se em um cordão. Então, não só o Bhagavad Gita dá esta informação, onde Krishna está falando que não há verdade superior a ele, que tudo repousa nele, mas também outras escrituras. Isso tem sido aceito desde o princípio por grandes acharyas, mestres, como Shankaracharya, Ramanujacharya, Madhvacharya, o Senhor Chaitanya e muitas outras abalizadas autoridades. E mesmo no momento atual, aqueles que não aceitam Krishna como o Senhor Supremo, aceitam esse conhecimento que Krishna deu a Arjuna, de modo que assim eles aceitam Krishna indiretamente. Se uma pessoa, por exemplo, aceitar o Bhagavad Gita como um grande livro de conhecimento, ela também está aceitando Krishna. Não há dúvida
de que a suprema verdade absoluta é Krishna e que temos a nossa relação eterna com Ele. Então a nossa relação eterna com Deus é Sabhajana, que quer dizer que Deus é grande e nós somos assim, subordinados. Krishna é o predominador e nós somos os predominados. De modo que o dever do subordinado é agradar ao predominador. De modo semelhante, se nós realmente queremos ser felizes, temos que aprender a como fazer Krishna feliz. Esse é o simples processo da consciência de Krishna, entender isto. Mas temos que nos perguntar de que forma podemos saber se o Senhor Supremo se satisfaz com o nosso serviço e nossos esforços. Na realidade, é possível que aperfeiçoemos o nosso serviço ou dever ocupacional. Devemos entender que cada indivíduo tem o serviço a executar, de acordo com suas designações. De modo que uma pessoa pode ser indiano, americano, hindu, muçulmano, assim, o cristão, homem, mulher, brahmana, kshatriya, vaishya, shudra, o que quer que seja. Em qualquer caso, ele está destinado a executar algum tipo de trabalho. E esse trabalho é o seu dever ocupacional. Podemos verificar o nível de perfeição de um dever, observando se o Senhor se satisfaz com a sua execução. O mestre espiritual, o representante do Senhor, ele pode atestar a satisfação do Senhor Supremo. Por isso é importante buscar um representante, né, verdadeiro da Suprema Personalidade de Deus e trabalhar sob a sua orientação. E se essa pessoa estiver satisfeita, né, o mestre espiritual, então devemos saber que o Senhor Supremo também está, né, satisfeito, já que um devoto puro, ele está representando a potência de Krishna nesse mundo material. Então isso é explicado por Vishvanatha Chakravarti Thakura, no Sri Guru Vastaka, verso 8, onde ele diz: pela misericórdia do mestre espiritual, somos abençoados com a misericórdia de Krishna, e sem a graça do mestre espiritual não se pode fazer nenhum avanço. Portanto, devo lembrar-me sempre do mestre espiritual. Pelo menos 3 vezes por dia devo oferecer minhas respeitosas reverências aos pés de lótus de meu mestre espiritual. Esse aqui é um verso daquela canção que se canta, né, nos templos, né? Vande Guru Sri Charana Aravinda Jasya Prasada Bhagava Prasado Jasya Prasada Nagatiku Topi. Assim, é cantado todos os dias no templo em adoração ao mestre espiritual. E como eu falei aqui, a satisfação de Srila Prabhupada é que estejamos, né, participando desse movimento da consciência de Krishna e levando a mensagem dele para todas as outras almas. Isto vai satisfazer com certeza o mestre espiritual. Então a graça do mestre vai acontecer para todo aquele que está realmente se esforçando, né, para levar a mensagem de Krishna para o mundo. Então o mestre espiritual é o representante do Senhor Supremo. E como que ele se torna o representante? Né? Simplesmente vamos dar um exemplo, assim, Prabhupada dava o exemplo que se alguém diz que um determinado objeto é um par de óculos e ensina isto a seus discípulos, não há equívocos quanto à identificação do objeto. O mestre espiritual é aquele que está recebendo as palavras de uma sucessão discipular particular. Então, no caso dado aqui, a palavra-chave é óculos. Então, isso é tudo. O mestre espiritual não tem que dizer nada além disso. Esta é a qualificação. Então, Krishna está dizendo, eu sou o Supremo, e o mestre espiritual apenas repete o que Krishna diz. Ele fala, né, que Krishna é o Supremo. Não é que para ser um mestre espiritual ou representante de Krishna, a pessoa tem que ter alguma aptidão extraordinária. Isso Prabhupada está nos ensinando. Para ser um mestre espiritual, a pessoa tem simplesmente que transmitir a mensagem da autoridade, como ela é, sem nenhuma interpretação pessoal. Logo que haja alguma interpretação pessoal, a mensagem se perde e as instruções se tornam ofensivas. De modo que devemos rejeitar imediatamente uma pessoa que está interpretando as Escrituras de acordo com os seus próprios caprichos. Temos que entender isso. O mestre espiritual é apenas quem está repetindo
as palavras, né, do Bhagavad Gita, ensinando o que Krishna falou. Então todas as pessoas são mestres espirituais quando estão repetindo os ensinamentos de Krishna. Essa é a única qualidade, vamos dizer assim, primária, repetir o que Krishna nos ensina. Sucessão discipular. Uma vez que o Senhor Chaitanya Mahaprabhu lhe disse: vocês devem ter pelo menos a capacidade suficiente para verificar e descobrir quem é um mestre espiritual e quem não é. É só observar quem está realmente repetindo o que Krishna diz e seguindo, né, a vida devocional. Então, por exemplo, se queremos obter alguma coisa, devemos pelo menos ter uma ideia do que é essa coisa, pois do contrário vamos ser enganados. Se nós quisermos comprar uma manga no mercado, teremos pelo menos que saber que tipo de alimento é uma manga e como ela é. Analogamente, devemos também ter certo conhecimento preliminar das qualificações de um mestre espiritual assim, autêntico. O próprio Bhagavad Gita, no capítulo 4, verso 1 a 3, ele está dando alguma informação sobre a sucessão de mestres espirituais. Ali o Senhor Krishna está dizendo: eu ensinei esta ciência imperecível da yoga ao Deus do Sol, Vivasvan, e Vivasvan ensinou a Manu, o pai da humanidade, e Manu, por sua vez, a ensinou a Ikshvaku. Esta ciência suprema foi assim recebida através da corrente de sucessão discipular, e os reis santos compreenderam-na desta maneira. Mas, com o passar do tempo, a sucessão se rompeu, e por isso a ciência, como ela parece estar perdida. Esta antiquíssima ciência da relação com o Supremo é falada hoje por mim, a ti, porque és meu devoto, bem como meu amigo. Portanto, podes compreender o mistério transcendental desta ciência. Então, Krishna está falando aqui sobre a sucessão discipular, e esta sucessão discipular original se rompeu. Mas agora nós podemos receber a mesma mensagem estudando o Bhagavad Gita, que inicialmente foi falado, né, ao Deus do Sol. Então Krishna fala que essa ciência às vezes é perdida, mas é restituída novamente no devido tempo. De modo que no Bhagavad Gita Krishna fala a Arjuna exatamente como falou ao Deus do Sol, assim, num passado muito remoto. E se aceitarmos as palavras de Krishna e Arjuna, vai ser possível que compreendamos o Bhagavad Gita. Mas se quisermos, né, interpretar o Gita assim do nosso próprio modo, o resultado será disparatado. Então, a melhor maneira para compreender o Bhagavad Gita é aceitar um mestre espiritual autêntico. E isto não é assim muito difícil. Arjuna diz que aceita tudo o que Krishna tem lhe dito, porque Krishna é quem? Ele é a suprema personalidade de Deus. No verso do Bhagavad Gita 73, do capítulo 18, Arjuna está falando para Krishna: meu querido Krishna, ó pessoa infalível, agora minha ilusão se foi, recobrei minha memória por vossa misericórdia, e agora estou firme e livre de dúvidas, e estou preparado para agir de acordo com vossas instruções. Assim como Arjuna, devemos aceitar Krishna como a suprema personalidade de Deus e assim fazer o que ele diz, né? No Bhagavad Gita, no capítulo 9, verso 27, Krishna está falando: ó filho de Kunti, tudo que você fizer, tudo que comer, tudo que você oferecer e presentear, bem como todas as austeridades que você executar, tudo deve ser feito como uma oferenda a mim. Se aceitamos Krishna com esse espírito aqui que Krishna está propondo, né, no Bhagavad Gita, porque ele é Deus e nós somos parte, servos eternos de Krishna, nós vamos poder alcançar o conhecimento completo. Porque o conhecimento não é só apenas de mente, mas de ação de coração também. Por isso que é Bhakti Yoga, né? Quando agimos em amor, isso cria uma realização paralela ao conhecimento assim, simplesmente intelectual. Mas se nós não aceitarmos Krishna e ficarmos interpretando o Bhagavad Gita do nosso próprio modo, então tudo vai ser arruinado, porque queremos, de certa forma, competir com a sabedoria de Krishna, tentando dar assim, significados extras, né, às palavras diretas que Krishna coloca no Bhagavad Gita.
Assim, se formos assim, realmente sinceros, conseguiremos um mestre espiritual sincero pela graça de Krishna. Krishna sempre vai fazer os arranjos para que pessoas, né, puras, que já estão enganchadas no serviço devocional, apareçam na sua vida e possam te iluminar com a consciência de Krishna, simplesmente repetindo o que Krishna está falando nas Escrituras. Mas se nós quisermos assim, ser enganados, tentando ser assim, um devoto assim, de alta categoria, de que não precisa de ninguém, então Krishna vai nos enviar um enganador e seremos enganados por toda a nossa vida. Essas pessoas que ficam especulando sobre a filosofia da consciência de Krishna. E essas coisas estão realmente acontecendo. Muita gente sendo enganada pelos ditos aí, swamis religiosos, né, mestres espirituais, de nome. Então, para aqueles que não querem compreender Krishna como ele é realmente, mas assim, querem compreendê-lo por meio de suas próprias visões imperfeitas, Krishna, Deus, vai permanecer desconhecido para essas pessoas. É simples entender isso, porque há tantas pessoas que aceitam assim, Krishna como Deus, mas especulam sobre Krishna. Não ouvem diretamente de Krishna e de seus representantes a simples verdade que Krishna veio aqui falar nesse mundo material para nós. De modo que o processo assim, total consiste em aceitar Krishna e suas instruções e assim prestar-lhe o serviço devocional. E devemos compreender que Srimati Radharani é a própria corporificação do serviço devocional perfeito. Srimati Radharani é a energia de amor de Krishna manifestada, servindo a ele assim, em plena vibração também divina. No Brahma Samhita, Radharani é descrita como a expansão da potência espiritual de Krishna. Desse modo, ela não é diferente de Krishna. E as gopis que cuidam de Radha e Krishna não são mulheres ou meninas comuns. Elas são expansões da potência de prazer de Krishna. Nunca se deve aceitar Radharani e as gopis como mulheres comuns, como a gente costuma olhar nas fotografias, nas pinturas, assim, são energias poderosas de Krishna. Na verdade, para compreendermos a posição delas, precisamos da orientação de um mestre espiritual, que vai nos revelar exatamente como são as nossas atividades no mundo espiritual. Se nós, entidades vivas, quisermos assim, realmente nos associar com Radharani, isto será possível, muito embora ela não seja uma mulher comum. Podemos nos tornar associados de Radharani simplesmente qualificando-nos no serviço devocional avançado. Quanto mais pura estiver a nossa prática espiritual amorosa em relação a Krishna, mais conheceremos a posição de Srimati Radharani. De modo que no serviço devocional não há frustração. Mesmo que a pessoa execute um pouquinho só de serviço devocional, esse serviço vai se desenvolver. Porque o serviço devocional ele nunca se perde. Mas quanto às coisas materiais, podemos ver que tudo que conseguimos no mundo vai ser perdido assim, quando o corpo termina. Mas como nós somos centelhas espirituais eternas, nossos bens espirituais nos acompanham, frutificando gradualmente, vida após vida. Dessa maneira, as pessoas que estão cultivando a consciência transcendental, anteriormente entram em contato com a consciência de Krishna, através deste movimento. O interesse dessa consciência de Krishna não é um lugar comum. Prabhupada diz que no Bhagavad Gita está se falando que dentre milhões de bilhões de pessoas, apenas uma está interessada realmente em alcançar a perfeição. Se anunciássemos que simplesmente por ler este livro e por meditar durante 15 minutos, qualquer pessoa pode obter imediatamente o poder, assim, ter êxito nos negócios e passar nos seus exames, muitas pessoas seriam atraídas pelo livro que estamos propondo. Porque as pessoas elas não sentem atração pela consciência de Krishna porque preferem ser enganadas por Maya. Elas pensam que a perfeição da vida é consumir assim, grande quantidade de comida, dormir assim, 20 horas, ter um novo companheiro assim, todas as noites, todos os dias. As pessoas estão interessadas nessas coisas e não na perfeição da vida.
Prabhupada diz que todo homem inteligente devia pelo menos experimentar a consciência de Krishna. Ele deveria dizer: muito bem, durante tantas vidas tenho desfrutado deste comer e dormir. Pude desfrutar dessas coisas em meus corpos de pássaro e de animal, mas agora nessa vida humana, deixe-me restringir os 4 princípios de vida animal, que é comer, dormir, defender-se e acasalar-se, e deixe-me dedicar o meu tempo a desenvolver a consciência de Krishna. Dessa maneira, a minha vida será bem sucedida. Então isso é a inteligência, perceber que estamos numa forma humana e que essa forma humana se destina à autorrealização espiritual. Essa forma humana se destina a despertar o amor por Deus, fazer que o espírito tenha a ação correta nesse mundo para conseguir o sucesso, de retornar ao reino de Deus, que é pleno de felicidade. Então não devemos pensar que o termo consciência de Krishna tenha sido forjado. Consciência de Krishna, já que se refere a Krishna, a fonte da existência, é a expressão mais antiga na história do mundo. Por isso que Krishna, no Bhagavad Gita, no capítulo 18, 65, e no capítulo 9, verso 34, está dizendo: pensa sempre em mim, torna-se meu devoto, adora-me e oferece-me tuas homenagens a mim. Desse modo virás a mim sem falta. Eu te prometo isso, porque você é meu amigo muito querido. Ocupa a tua mente sempre em pensar em mim e torna-te meu devoto. Oferece-me reverências e me adora. Porque se você se absorver completamente em mim, seguramente virás a mim. Krishna está pedindo encarecidamente, no Bhagavad Gita, aqui no caso, diretamente, que devemos estar sempre pensando nele, porque ele é Deus e como ele é Deus, nós temos que pensar nele. Para voltar para o mundo espiritual. Porque lá no mundo espiritual está todo mundo pensando em Krishna o tempo todo. Lá nem tem tempo, mas está sempre pensando. E aqui no mundo material nós estamos fazendo um estágio para voltar para o mundo espiritual, e Krishna está nos pedindo que devemos fazer essa prática de estar sempre pensando nele. Isso é o Sri Krishna Sankirtana, proposto pelo próprio Krishna na forma de Chaitanya Mahaprabhu. Krishna falando que você deve se tornar o meu devoto, porque você é meu amigo muito querido, eu estou aí no seu coração, te conduzindo suavemente para a vida espiritual. Krishna ele é muito doce, porque ele não está forçando a barra. Porém, nós somos muito rebeldes, queremos pensar em outras coisas além de Krishna. Então, essa frase que Krishna diz, Mam Mana Bhava Mad Bhakto, significa, seja sempre consciente de mim. Isso é consciência de Krishna. Consciência de Krishna. No Bhagavad Gita, Krishna diz repetidamente que devemos adorá-lo, oferecer-lhe reverências. E então, iremos a ele. O próprio fato de estar pensando em Krishna, cantando o santo nome de Krishna, isso significa que Krishna está presente. Estamos em Krishna. Quando meditamos em Deus, cantamos, ouvimos sobre Krishna. Assim, o Bhagavad Gita está indicando claramente a absoluta necessidade da consciência de Krishna. E esse Bhagavad Gita, ele é aceito como a essência dos Upanishads. Mesmo a partir do ponto de vista histórico, o Bhagavad Gita é incomparável. Com base em evidências arqueológicas, calcula-se que Krishna falou o Bhagavad Gita no campo de batalha de Kurukshetra há mais de 5.000 anos atrás. Por isso, esse movimento para a consciência de Krishna, mesmo sob o ponto de vista histórico, tem 5.000 anos de idade. A sua filosofia é a mais antiga na história do mundo. E se desejamos remontar ainda mais a seus primórdios, vamos descobrir que Sri Krishna a falou ainda antes ao Deus do Sol, quando o mundo estava sendo criado. Então Krishna é eterno, e a consciência de Krishna também é eterna. E devemos nos aproximar da consciência de Krishna dessa maneira. Não deve ser considerada uma simples teoria, uma escritura passageira. Não. A consciência de Krishna é a nossa realidade eterna. Krishna é Deus, nós somos seus servos, e agora, nesse momento, devemos sair da nossa mente de Maya e simplesmente nos rendermos à instrução última de Krishna, pensa sempre em mim, para que possamos voltar a Ele. Quando alguma outra consciência cobre a consciência de Krishna, vamos experimentar aquilo que se chama a nossa vida condicionada e contaminada. Prabhupada dá um exemplo
que quando o céu está claro, nós podemos ver a brilhante refulgência do sol, mas quando as nuvens o cobrem, não podemos vê-la. Talvez sejamos capazes de perceber a luz do sol, mas não podemos ver o disco solar em si. Mas quando o céu está claro, ele está em sua condição natural. Analogamente, a nossa consciência é eternamente a consciência de Krishna, porque nós somos eternamente partes integrantes de Krishna. Isso tudo está declarado no 15º capítulo do Bhagavad Gita, no verso 7, onde Krishna está falando para Arjuna: as entidades vivas neste mundo condicionado são minhas eternas partes fragmentárias. Devido à vida condicionada, elas estão lutando arduamente com os 6 sentidos que incluem a mente. Então, Krishna está realmente explicando a nossa posição. Não sabemos, mas de um modo ou de outro, nós entramos em contato aqui com essa natureza material e por causa da mente e dos 6 sentidos, estamos lutando arduamente para existir essa condição material ilusória. Essa é a teoria de Darwin, né? A luta pela vida, a sobrevivência dos mais fortes. No entanto, o fato real é que a nossa posição constitucional não é lutar. Lutar é a posição da vida animal. Né, sobreviver, assim, o mais forte. Porque a vida humana, ela deve ser bem-aventurada e deve ter o avanço espiritual como a sua meta. Houve um tempo na Índia, diz Srila Prabhupada, em que esse era o princípio da vida. E havia uma classe de pessoas, os brahmanas, que se ocupavam exclusivamente da cultura espiritual. Isso é o que está faltando atualmente na nossa sociedade de shudras, de pessoas assim, muito baixas na condição espiritual. Embora essa vida cultural bramânica, né, onde as pessoas, havia uma classe superior que dirigia a sociedade espiritualmente, esteja enunciada nas escrituras da Índia, ela não é unicamente para os indianos, mas para todos os seres humanos. Os Vedas, por exemplo, foram escritos para toda a humanidade. Mas aconteceu que quando os Vedas foram escritos, a única cultura existente naquela época era a cultura que hoje é conhecida como cultura indiana. Naquela época o planeta inteiro se chamava Bharatavarsha, por causa do imperador Bharata Maharaj, o filho de Rishabhadeva. Bharata Maharaj governava todo o planeta, mas gradualmente o planeta se dividiu. Portanto, o Dharma da cultura védica não deve ser considerado simplesmente indiano ou hindu, assim, no sentido sectário, mas entender que quando ele surgiu havia apenas um reino por toda a Terra. Muitas vezes traduzimos a palavra Dharma com o significado de religião, mas conceber Dharma como religião é ter um conceito errado da palavra. No uso geral, a palavra religião se refere a um tipo de fé particular. A palavra Dharma não se refere a um tipo de fé particular. Dharma indica a ocupação natural da entidade viva. Por exemplo, onde quer que haja fogo, há calor e luz. De modo que se pode dizer que o calor e a luz são o Dharma do fogo. O fogo não pode mudar o seu Dharma, senão ele deixa de ser fogo. Assim, da mesma maneira, a liquidez é a qualidade intrínseca da água. E não se pode mudar essa qualidade. Caso contrário, já não pode ser considerada água. Então, nunca se pode mudar o Dharma da alma individual, daquilo que somos. E esse Dharma é o dever ocupacional de prestar serviço ao Senhor Supremo. As fés e as religiões, elas podem mudar. Porque hoje eu posso ser um hindu, mas amanhã eu posso me converter num cristão, num muçulmano, até mesmo num ateu. Desse modo pode-se mudar a fé ou perder a fé, mas o Dharma é um dever natural, uma ocupação ou conexão natural. O Dharma é a energia eterna da qual, em essência, servimos a Deus. Krishna diz que tão logo haja uma discrepância no cumprimento dos dharmas das entidades vivas, quando isso geralmente acontece quando há um aumento de atividades inaturais que estão fora do Dharma, Krishna fala que ele desce. E um dos propósitos principais de sua descida é restabelecer os princípios religiosos. O melhor sistema religioso é aquele que melhor nos treina a render-nos ao Senhor Supremo.
Então esse é o princípio básico que se evidencia no Bhagavad Gita, entende? Podemos escolher a nossa própria religião e ser hindus, muçulmanos, budistas, cristãos, o que quer que seja, contanto que saibamos qual é o verdadeiro objetivo da religião. Na verdade, o Srimad Bhagavatam não recomenda que renunciemos à nossa presente religião, mas indica o propósito da religião. Esse propósito é o quê? É amar a Deus. E a religião que melhor nos ensina a como amar o Senhor Supremo, essa é a melhor religião. Especialmente devemos entender que nesta era em que estamos vivendo, atualmente, há uma decadência geral na consciência da massa popular. Poucas pessoas estão se lembrando de que existe um Deus, mas a maior parte das pessoas estão esquecendo dele, Momento a momento estão esquecidas de Krishna, de Deus. E por esse motivo elas não podem ser felizes, porque estão fora de seu Dharma natural. Muitas pessoas pensam que Deus, absurdamente, que Deus está morto, ou que não temos obrigação para com Deus, ou que Deus também que não existe. Outras pessoas também culpam Deus por tudo o que está acontecendo, de modo que esse tipo de pensamento nunca levará à felicidade. Quando a civilização está sem Deus, ou é ateísta, como é hoje em dia, Deus ou o seu representante vem para fazer as pessoas lembrarem-se de sua relação com a consciência suprema. Prabhupada diz que quando Sanatana Goswami perguntou ao Senhor Chaitanya: quem sou eu? Porque eu estou sempre numa condição miserável. Qual é a posição de todas as entidades vivas? Então Sri Chaitanya Mahaprabhu respondeu imediatamente que nossa verdadeira identidade é a de servos de Deus. Não devemos interpretar essa palavra servo no sentido de servo materialista. Converter-se num servo de Deus é uma posição muito elevada, a posição mais elevada. As pessoas estão sempre tentando conseguir um cargo no governo ou uma posição em uma firma de negócios de boa reputação, porque o serviço que se presta em tais posições vai gerar bons lucros. De modo que, embora estejamos muito ansiosos por conseguir boas posições no serviço governamental, não paramos para pensar em obter uma boa posição nesse serviço a Deus, porque Deus, Krishna, é o governo de todos os governos. E isso tudo, por não pararmos, é que temos a nossa condição de vida miserável. De modo que o serviço a Deus se chama Dharma, e pode-se descrever este Dharma de formas diferentes, em países diferentes, de acordo com suas diferentes condições ou situações culturais e climáticas, mas em toda a escritura religiosa se ensina o quê? A obediência a Deus. Nenhuma escritura diz que Deus não existe ou que nós, como entidades vivas, somos independentes. Nem a Bíblia, nem o Alcorão, nem os Vedas, nem tampouco as literaturas budistas. Geralmente, de acordo com a filosofia budista, não há alma individual nem alma suprema. Mas, na verdade, uma vez que as literaturas védicas aceitam o Senhor Buda como uma encarnação de Deus, a pessoa que obedece ao Senhor Buda, que está seguindo os seus ensinamentos, a sua filosofia, está realmente obedecendo a Deus. Indiretamente, eles estão se rendendo a Deus, mas com uma filosofia que parece que não tem Deus. No Srimad Bhagavatam, por exemplo, há essa lista de encarnações, no 3º capítulo do 1º canto, e o Senhor Buda é aceito como uma dessas encarnações de Krishna. Vyasadeva, que compilou o Srimad Bhagavatam há 5.000 anos atrás, e o Senhor Buda apareceu há cerca de 2.600 anos atrás. De modo que, na verdade, o Srimad Bhagavatam previu o evento de sua encarnação. O Senhor Buda, por exemplo, ele pregava que Deus não existe, nem tampouco a alma, que esse corpo é uma combinação de matéria e que quando dissolvermos essa combinação material, as sensações de miséria e felicidade já não existirão. Então, Shankaracharya, que era o Senhor Shiva, a serviço de Deus para pregar o impersonalista, apareceu, o impersonalismo apareceu para pregar esse aspecto externo do Brahman, o corpo, que não passa de uma ilusão. Em todas as religiões
a adoração no templo e a aceitação da autoridade. De modo que podemos aceitar Krishna, ou o Senhor Jesus Cristo, ou Jeová, ou o Senhor Buda, ou Shankaracharya, ou Guru Nanak, mas de qualquer modo é necessário aceitar a autoridade. E no Bhagavad Gita o Senhor Krishna é aceita como a autoridade suprema. Algumas vezes Krishna desce pessoalmente e algumas vezes ele desce através de suas encarnações. Outras vezes ele desce como a vibração sonora e outras vezes ele desce como um devoto. Então há muitas categorias diferentes de avataras. Avatar é aquele que desce. E nessa era atual em que estamos vivendo, de Kali Yuga, Krishna desceu em seu santo nome. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. E o Senhor Chaitanya Mahaprabhu também confirmou que nessa era de Kali, Krishna desceu na forma da vibração sonora. O próprio Krishna, manifestando-se como um devoto puro, nos deu essa questão da autoridade vibracional. Então o som é uma das formas que o Senhor aceita. Por esse motivo se afirma que não há diferença entre Krishna e o seu nome. Prabhupada diz que hoje em dia as pessoas estão esquecidas de sua relação com Krishna, mas esta encarnação de Krishna, na forma de seus santos nomes, este cantar de Hare Krishna, vai libertar todas as pessoas do mundo do seu esquecimento. O Senhor Chaitanya Mahaprabhu diz que se nós cantarmos ou nos associarmos com o cantar dos santos nomes de Krishna, vamos alcançar o mais elevado estágio perfectivo da vida. Isso é maravilhoso. Então, de acordo com o Srimad Bhagavatam, há diferentes processos para eras diferentes, mas o princípio de cada processo permanece válido em todas as eras. Entende? Não é que o cantar de Hare Krishna seja efetivo nessa era de Kali Yuga e não seja efetivo na era de Satya Yuga, a era dourada. Nem tampouco que as pessoas não cantavam os santos nomes de Krishna na Satya Yuga. Sabemos que na Satya Yuga a meditação era o processo principal. E os grandes munis, sábios, meditavam durante períodos que se estendiam por mais de 60 mil anos, já que as pessoas viviam muitos anos na Satya Yuga. No entanto, nesta era de Kali Yuga, a perfeição através desse método de meditação já não é mais possível, porque nós temos vidas muito curtas. Consequentemente, nessa era se recomenda especialmente que sentemos todos juntos e cantemos Hare Krishna. É muito fácil e todos podem participar. Não há uma questão de necessidade de educação, nem se requer nenhuma qualificação prévia. Além disso, nessa era, as pessoas são muito indolentes e desventuradas, estão contaminadas de má associação. Por isso Chaitanya Mahaprabhu, em sua misericórdia, introduziu esse cantar de Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, como um esplêndido meio de propaganda para espalhar o amor a Deus, independentemente de qualquer religião que a pessoa tenha, porque esse nome é absoluto e ele representa Deus diretamente nessa vibração. Então não devemos pensar que esse processo seja recomendado apenas para a Kali Yuga. Na verdade, ele é recomendado para todas as eras. Sempre houve muitos devotos que cantaram e alcançaram a perfeição em todas as eras. Essa é a beleza, Prabhupada diz, desse movimento para a consciência de Krishna, porque ele não é simplesmente para uma era, ou para um país, ou para uma classe especial de pessoas. Qualquer homem, em qualquer posição social, religiosa, política, em qualquer país, em qualquer era, pode cantar Hare Krishna, porque Krishna é o Senhor Supremo de todas as pessoas, de todas as posições sociais, de todos os países, de todas as eras, porque Krishna é transcendental e nós também, sendo transcendentais, devemos apenas reconhecer a nossa posição, o nosso Dharma eterno, que é servir a Krishna, e dessa maneira seremos felizes, teremos sucesso enquanto estamos passando aqui por essa forma humana, indo além dessa simples propensão de lutar, de competir, de desafiar a Deus. Viver nós não estamos mais propensos a viver como animais. Krishna nos deu uma forma muito preciosa, humana, e vamos usá-la com sabedoria
para alcançar os pés de lótus do Senhor Krishna, respeitando assim o desejo desse amigo supremo, que é o ser mais doce, o ser mais amoroso, compreensível que existe, né? Krishna. Vamos assim depositar toda a nossa alma e confiança também em Srimati Radharani, que bondosamente está querendo levar todo mundo de volta para o mundo espiritual, para entrar nessa frequência, né, de amar a Deus sobre todas as coisas e participar dos passatempos divinos, que são a condição natural de nossa alma. Vamos sair da contaminação desse mundo material e aceitar definitivamente a consciência de Krishna, pensando sempre em Krishna, adorando, oferecendo nossas homenagens e nos tornando que realmente somos devotos de Krishna, até o ponto da pureza completa, onde ao abandonar esse corpo material, possamos estar assim afinados com o nosso corpo espiritual, em plena consciência de Krishna, e participar com Krishna de suas relações máximas. E também devemos oferecer nossos respeitos a todas essas almas, né, ditas, né, os mestres espirituais, que bondosamente estão espalhando a mensagem da consciência de Krishna aqui nesse planeta Terra, nessa era de Kali Yuga. Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula, nas palavras de Srila Prabhupada compartilhadas, né, dos versos do Bhagavad Gita que explicam muito bem a posição de Krishna, e que possamos estar todos unidos aqui em Sri Krishna Sankirtana, né? Sempre discutindo, sempre compartilhando os tópicos de Krishna, sempre cantando o nome de Deus, para que sejamos uma força linda e luminosa nesse planeta Terra, para levar, né, atingir mais corações, para que eles despertem para Krishna. Então, todas as glórias são a sua divina graça, Srila Prabhupada, todas as glórias são a Sri Sri Radha Krishna Gaura Nitai, todas as glórias são aos devotos reunidos. Haribol.